Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, Deus único e eterno, fala conosco neste momento através da Tua poderosa palavra, mostrando, meu Deus, a obra de Cristo realizada na cruz, mostrando o valor de Sua intercessão junto a Ti, ó Pai, e a importância de uma vida de comunhão com o Senhor, livre do pecado, em busca de sermos como Jesus Cristo é. Que o Senhor fale-nos, portanto, nessa noite, oriente os nossos passos e o nosso caminho, e que aqueles que ainda não conhecem a Cristo de modo experimental e salvífico sejam convencidos do pecado, contristados para arrependimento, e que se voltem em fé para o Senhor, para terem a dádiva da vida eterna por meio dele. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira Epístola Universal de João, no capítulo 1. Primeira Epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo de número 5 até o versículo de número 9. Diz assim: Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podeis assentar. Eu gosto dos escritos de João de uma maneira particular, seja o seu evangelho, suas epístolas com maior notoriedade, esta primeira epístola, e o livro do Apocalipse, porque João é notadamente, ostensivamente, cristocêntrico. Não que os outros não sejam, Paulo maximamente também o é, mas João fala da centralidade de Jesus sempre numa linguagem carregada de afeto, uma linguagem que relaciona o conhecimento de Cristo com uma vida de comunhão com Ele. O apóstolo Paulo, por exemplo, se destaca por falar da obra objetiva de Jesus, consumada na cruz, nos méritos advindos dessa obra, mas João, ele enfatiza o relacionamento, enfatiza a comunhão. E nós podemos ver isso quando, por exemplo, já próximo ao final do Evangelho, João diz, quando o narra, que Jesus fez muitas outras coisas, além daquelas que estão contidas naquele livro, mencionadas naquele livro, mas aquelas que ali estavam narradas, já eram bastante, estavam ali em número suficiente para que creais, diz ele, que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Muito embora qualquer dos autores do Novo Testamento pudessem assim falar, João, ele ostensivamente o diz, quando os outros poderão deixar implícito. Ele diz que o objetivo de sua escrita, ele diz que o objetivo de seu registro é levar-nos à fé na pessoa de Jesus e a que tenhamos vida em seu nome. Quando ele diz em seu nome, não é o nome de Jesus usado como alguns o supõem, a semelhança de uma fórmula mágica, de um abracadabra,
o nome de Jesus é como se fosse uma palavra mágica que libera um poder celestial. Mas quando a Bíblia fala do nome de Jesus, ele está referindo-se à sua pessoa. O nome é o marco de nossa identidade, é a maneira como somos apresentados aos outros. Então, para que tenhais vida em seu nome, quer dizer para que tenhais vida em sua pessoa. João deixa claro ao longo de todo o seu evangelho que a vida eterna não é simplesmente algo que Deus nos dá, mas algo que Deus é. Deus é a suprema vida e, para além do tempo, é vida eterna. Ter vida eterna para João não é existir perpetuamente, os ímpios existirão perpetuamente no inferno, mas vida eterna é estar sendo o que Pedro chama de co-participante da natureza divina, é estar ligado a Cristo de uma forma íntima, de modo que a vida dele se nos transmite, se nos comunica. Por isso é João, no Evangelho, que escreveu, que dirá que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fala João também que Jesus disse no dia da festa dos tabernáculos, o grande dia: quem tem sede, vem a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, uma abundância, portanto, de vida. Mas esta vida abundante que corre em nós, a semelhança de rios, quando cremos, é a vida do Cristo ressurreto. É João que diz-nos que quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e lhes soprou, como que lhes comunicando vida, porque no princípio a vida física foi dada ao homem por um sopro, conforme o Gênesis traz. Mas ali Jesus apresenta-se aos seus discípulos vivos fisicamente, lhes comunica vida espiritual, vida de Deus, sua própria vida ressurreta, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele através de quem nos ligamos a Jesus de maneira mística, aquele mediante quem a vida de Jesus se nos comunica. Então, através de João, nós aprendemos que vida eterna é a própria vida de Jesus em nós, é a participação nossa na vida de Deus. Por isso que João diz a todos quanto receberam, está lá no capítulo 1 de seu Evangelho: Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, os que receberam Jesus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas de Deus, tiveram um novo nascimento, não de origem física como o primeiro foi, mas agora o nascimento de Deus, para participarem da vida que brota de Deus. É João que diz que Jesus interpelou Nicodemos, dizendo: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se Paulo é aquele que melhor explica a lógica do perdão divino, da justificação, da solução do nosso problema no tribunal de Deus, João é aquele que melhor fala da solução do problema da nossa ceguidão, da nossa morte espiritual, evidenciando que Jesus Cristo é vida, que Jesus nos comunica vida, nos tira de uma vida sem sentido e nos coloca numa nova vida, onde há sentido, onde há participação em Deus. E João, aqui na sua primeira epístola, mostra sua centralidade no falar na pessoa de Cristo. Logo no versículo 1, quando ele diz o que era desde o princípio, o que era desde o início, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Nós temos como João quer iniciar logo falando de Jesus, acerca de quem ele escreve. A carta não tem nem introito, não tem nem introdução, não tem nem preâmbulo, ela entra de logo falando de Jesus, o que era desde o princípio, o que era desde o início. Este é o assunto de João, é isso que está na mente de João, a pessoa de Jesus. Ele inicia a carta logo maravilhado do fato de que ele e seus colegas apóstolos estiveram
e João insiste nisso. Mais adiante ele vai dizer que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é do anticristo. Ele, portanto, insiste na encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus tornou-se um personagem histórico, entrou no nosso mundo, entrou na condição humana. Por isso ele diz: nós o ouvimos, nós o apalpamos, nós tocamos nele, nós o contemplamos, vimos com os nossos olhos. Mas ele acrescenta que este, a quem eles viram, a quem eles contemplaram, de quem eles ouviram, a quem apalparam, era também a palavra da vida. O elemento não palpável, não visível, estava nele, e os discípulos tiveram esta revelação de que por trás do véu da sua carne estava o próprio Filho de Deus. Jesus uma vez perguntou aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do homem? Portanto, falando de sua humanidade. E Pedro, representando a todos os discípulos, logo depois que Jesus perguntou o que eles também pensavam, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do homem é o Filho de Deus, eternamente gerado do Pai, consubstancial ao Pai. É o Verbo que estava com Deus no princípio e era Deus. É aquele que disse: eu e o Pai somos um. João, portanto, é um dos que mais deixam clara a doutrina das duas naturezas de Jesus Cristo: homem e Deus em uma só pessoa, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, 100% homem, 100% Deus, homem e Deus em uma só pessoa, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele disse: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eles conseguiram olhar para Jesus e ver além do que se apresentava imediatamente na sua aparência. Por isso que quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Quem te revelou isso? Que eu sou o Filho de Deus, não foi carne e sangue, não foi a minha humanidade, a minha aparência física, minha condição humana, mas foi o meu Pai que está nos céus. Os olhos viram o homem, mas o Espírito viu Deus. As mãos tocaram o corpo, mas a revelação os fez saber que aquele em quem eles tocavam era a própria palavra da vida. No verso 2 aqui da primeira epístola de João, João diz: porque a vida foi manifestada e nós vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. Note, Jesus é aqui mencionado como a vida que estava com o Pai, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. É interessante que lá no Evangelho ele diz que Jesus era o Verbo. Aqui ele diz que Jesus era a vida, uma linguagem muito parecida, que estava com o Pai que nos foi manifestada. E no verso 1 aqui ele combina as duas coisas. Ele diz que Jesus era a palavra da vida, era a palavra que comunica a vida, aquela palavra pela qual Deus disse: haja luz e houve luz, aquela palavra pela qual do nada todas as coisas vieram a existir. Por isso tudo foi feito pelo Pai por intermédio de Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra que traz vida, que se encarnou e esteve entre nós. E aqui no verso 5 João diz: então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Eu falei sobre isto no último culto dominical. Notemos que também João diz que aquilo que eles ouviram de Jesus, primeiramente, era isto: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Aquilo que primeiro souberam acerca de Deus por intermédio de Jesus foi a santidade divina, a perfeição divina. Nessa mesma epístola, João vai dizer mais adiante que Deus é amor, mas ele somente dirá que Deus é amor depois de ter deixado claro que Deus é luz e não há nele treva alguma. Portanto, o mesmo Deus que proclamamos com amor é primeiramente santo, justo. Nele
não há mancha, não há nódoa, com Ele não habita o mal. É absoluta santidade e pureza, é luz e não há nele treva alguma. Isto é muito importante, como disse eu no culto passado, no domingo, porque faz-nos isso saber a nossa condição diante de Deus. Nós não desenvolvemos nenhuma antropologia, ou seja, nenhum conhecimento do homem à parte do conhecimento de Deus. Quando os homens pensam sobre si mesmos à parte de Deus, eles não julgam-se lá tão maus, normalmente porque se comparam com outros que são piores. Mas é quando o homem é confrontado com a santidade de Deus que ele vê quão miserável é. Ele diz como Isaías, quando viu o Senhor no alto sublime trono: ai de mim, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu vi o Rei. Notemos como o profeta vê a sua miséria quando contrastada com a santidade de Deus. Os homens, quando nós afirmamos que pecaram todos, que todos são réus e culpados, acham o nosso discurso severo, pesado, pessimista, porque eles não se consideram lá tão perversos, porque imaginam um Hitler, imaginam um Stalin, imaginam um assassino em série, e comparando-se com estas pessoas, eles fazem realçar o que julgam ser suas virtudes. Mas quando o homem é comparado com Deus, até o mais santo vai ver quão terrivelmente pecador é. E aliás, foram os homens mais santos, mais próximos de Deus, que viram com maior notoriedade sua miséria, porque chegando próximos a Deus, eles foram confrontados com a santidade de Deus para se enxergarem à luz dela, se comparando com ela. E aí o que lhes parecia pequenos pecados se agigantaram e viram então a sua miséria. E é o que João quer mostrar, que o ponto de partida é a santidade de Deus. Até o amor de Deus não pode ser explicado sem essa santidade. Se Deus não fosse santo como o é, nosso pecado não seria lá tão grave. Deus talvez poderia, de modo leviano, banal, trivial, perdoar a todos, simplesmente esquecendo aquilo que nós havíamos feito e deixando tudo para lá, como alguns julgam que ele deveria fazer. Mas a santidade de Deus faz com que ele esteja comprometido com sua justiça. E logo o pecado não pode ser deixado impune, não pode passar em branco. O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. E Deus não vai voltar atrás da sua lei. Mas apesar de Deus ser santo e não revogar a sua lei, Ele nos amou. E como não havia outra forma de a lei ser satisfeita, a justiça ser satisfeita, a culpa ser compensada, a ira de Deus ser aplacada, senão o próprio Filho de Deus fazendo-se homem, como homem morrendo pelos demais, então Deus enviou seu Filho para isso. A razão de Deus ter feito isso não é porque nós merecíamos muito, pelo contrário, nada merecíamos, mas a nossa necessidade era tão grande que não havia outro remédio para a nossa doença espiritual. Nós podemos ver o tamanho da gravidade do pecado quando nós vemos o que Deus teve que fazer para resolver o problema que o nosso pecado causou, doando o seu próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós partíssemos do pressuposto de alguns que Deus é amor benevolente e sua bondade confunde-se com algo não comprometido com a justiça, Ele pode simplesmente perdoar quem quiser, a todos, do jeito que for, sem nenhuma satisfação pela culpa, então o que Jesus fez, se essa fosse a visão correta, teria sido um desperdício.
uma tortura desnecessária. Teríamos que dizer que Deus era sádico por querer ver seu filho sofrendo desnecessariamente, que Jesus seria masoquista por ter se entregado a uma morte desnecessária. Mas nós só entendemos aquilo como realmente uma manifestação do amor de Deus quando nós entendemos que a justiça de Deus teria que ser satisfeita. Lá na cruz, nós temos, portanto, a suprema manifestação da justiça de Deus. Eu posso olhar para a cruz e considerar ali o quão sério é o pecado e quão importante é a santidade e a justiça de Deus. Eu posso interpretar na pessoa de Jesus desfigurada pelos flagelos, pelos cravos e pelo sofrimento, a gravidade do pecado, e como a justiça de Deus é implacável por não deixar o pecado impune. E ao mesmo tempo eu posso olhar para aquela cruz e ver a mais suprema manifestação do amor de Deus por cada um de nós. A Bíblia diz que lá na cruz Deus demonstrou a sua justiça, mas a Bíblia diz que lá na cruz Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é preciso, para que o homem seja salvo, que ele consiga ver na cruz as duas coisas: a justiça de Deus e o amor de Deus. É quando ele vê a justiça de Deus e se deixa tocar pela obra do Espírito Santo, que convence o homem da justiça do juízo, que ele sente a gravidade do seu pecado e entra em contrição, que leva ao arrependimento. O arrependimento é quando nós mudamos a nossa mentalidade. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, quer dizer mudança de mente. Não é apenas lamentar por esse e aquele pecado que a minha memória pode trazer a lembrança. É, na verdade, mudar para além disso a visão que eu tenho do pecado. Eu vejo o pecado de outra forma, como algo gravíssimo, como algo que atenta contra o propósito para o qual eu fui criado: viver uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. O arrependimento não envolve apenas eu me lamentar por um ou outro pecado que tenha praticado, mas envolve um lamento pela minha própria natureza caída. Eu devo, como disse Jó, me abominar no pó e na cinza. Chegar aquele momento do grito que Paulo deu em Romanos 7: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Estes homens, nesses momentos, não estavam simplesmente falando do que fizeram, mas do que eram. Davi disse: pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal aos teus olhos. Mas foi muito mais do que isso. Ele disse: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ele viu sua natureza corrompida. O publicano que entrou no templo contrito, ele batia no peito. Note, não era apenas uma ação que ele lembrava de que ele estava se arrependendo. Ele batia no peito, esmurrando a si próprio, vendo a si próprio como um miserável e pecador. E ele dizia a Deus: ser propício a mim, que sou um pecador. Não era apenas alguém que tinha praticado o pecado, mas que era um pecador. Portanto, eu tenho que ter pelo Espírito Santo a revelação da força da justiça de Deus contra o pecado na cruz, para que eu mude minha mentalidade e passe a ver o pecado como Deus o vê, de maneira a odiá-lo, abominá-lo, de maneira a reconhecer que Deus é justo quando me dá o diagnóstico de que mereço o inferno. O salmista diz no Salmo 51: tu és justo no falares, inculpável no julgares. Reconhecia que merecia a punição. Isso é o arrependimento.
mas eu tenho que ver também o amor de Deus ali, para que o meu coração irrompa em fé, se agarrando à promessa do Evangelho de perdão e de aceitação por meio da cruz. Eu tenho que ali ver o amor de Deus, para confiar em suas promessas, para me abrigar nos braços de Cristo, do Cristo que agora vive porque ressuscitou ao terceiro dia. Notemos, assim como aquela cruz foi o único evento onde as duas coisas se manifestaram, justiça e amor, com os dois atributos de Deus se estamparam no mesmo evento, a fé e o arrependimento são duas faces de uma mesma moeda. Uma vez eu estive conversando com um adventista do sétimo dia, que cria na salvação por fé e obras, e ele disse-me: pastor, eu vou provar para você que você não crê na salvação só pela fé. E ele disse: você não diz que também é necessário o homem se arrepender? Pronto, já são duas coisas, arrependimento e fé. Curiosamente, tem passagens na Bíblia que diz que o homem tem simplesmente que se arrepender. Tem passagens na Bíblia que diz que simplesmente o homem tem que crer. E tem passagens na Bíblia que dizem que o homem tem que se arrepender e crer. Arrependimento e fé não são duas coisas diferentes. São dois aspectos de uma mesma coisa. Assim como Deus não manifestou sua justiça num evento e seu amor no outro, mas em um único evento, Ele casou justiça e misericórdia, justiça e amor. Ali na cruz eu posso ver tanto a justiça como o amor no mesmo lugar. Assim também arrependimento e fé, sendo o arrependimento a resposta à visão da justiça de Deus, e a fé a resposta à visão do amor de Deus, são uma coisa só. O arrependimento representa a parte das costas da fé, e a fé representa a frente do arrependimento. Nos arrependemos crendo, e nós cremos nos arrependendo. É quando eu me desespero de mim que eu lanço a minha confiança em Deus. Eu não posso confiar inteiramente em Jesus se eu não desconfiar inteiramente da minha natureza. Eu não posso confiar inteiramente em Jesus para perdão de meus pecados se eu não reconhecer primeiro os meus pecados. Portanto, arrependimento e fé na Bíblia são coisas que não acontecem separadamente. Por isso que quando alguém se converte, não pode viver uma vida leviana. Nós não acreditamos ser realmente um convertido, aquela pessoa que diz: aceitei Jesus, estou salvo, bem, agora eu posso pecar, estou perdoado. E ela não leva o pecado a sério. A própria fé, por envolver o arrependimento, que tem uma natureza moral evidente, o próprio reconhecimento do amor de Deus, que não acontece sem o reconhecimento de sua justiça, o próprio ato de se abrigar em Cristo, que envolve um ato de querer fugir de si mesmo em sua maldade, mostra que a fé assume um compromisso de estar em posição de repúdio ao pecado, de desagradar-se de uma vida no pecado, do desejo de ser por Deus não apenas perdoado, mas libertado da escravidão do pecado. Quando nós vamos a Jesus, como disse eu, não lamentamos apenas atos que praticamos, nós lamentamos o que somos. Vamos a Jesus para ter perdão por aquilo que fizemos e para não sermos mais quem nós somos. Por isso, aquele que é justificado também é regenerado. Por isso que quando Deus absolve, Ele também liberta do cativeiro. Por isso a Bíblia diz que justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, mas também as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Envolve sempre transformação. Por isso que João diz, no verso de número 6, se nós dissermos que temos comunhão com Ele, andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Note, João descreve o crente aqui como alguém que tem comunhão com Deus, com Jesus. Como disse eu no culto passado, no domingo, João descreve o crente como alguém que está vivendo uma vida de comunhão com Deus. Não faz sentido, por exemplo, uma pessoa dizer: eu sou um cristão, mas eu não estou vivendo uma vida de comunhão com Deus. Ser cristão é estar em comunhão com Deus. Então ele diz: se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A palavra-chave aqui é andar. O incrédulo anda nas trevas porque ele está no reino das trevas. Uma das características de uma pessoa que possa estar no escuro é que ela pode várias vezes tropeçar no mesmo lugar, porque não está enxergando. E é assim a vida daquele que não tem a Jesus, que não nasceu de novo. Ele não apenas peca isoladamente, ele vive na prática do pecado, ele reitera o tropeço no mesmo canto, porque está em trevas. Mas João continua, versículo de número 7. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observe com a ênfase sempre a comunhão. Ele diz: se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, se nós andarmos no lugar em que Ele está. Deus está na luz, Ele não há trevas, Ele não veio para o nosso lado. Mas se nós andarmos na luz dele, se nós andarmos com Ele, uma vida de comunhão com Ele, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Algumas pessoas têm feito uma interpretação equivocada do texto, imaginando que o texto sugere que se andarmos na luz não iríamos pecar de forma nenhuma, estaríamos imunes ao pecado. Muito embora todos nós crentes não estejamos na prática mais do pecado, fomos libertados do cativeiro, nós podemos incidentalmente, por falta de vigilância, precipitação, tropeçar. E em relação a isso devemos ter arrependimento imediato, para nós não perdermos aquilo que Deus está sempre a nos comunicar. Mas o fato é que andar na luz, na linguagem de João, não importa impecabilidade. Ele mesmo diz no versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. No verso 19 ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, sua palavra não está em nós. Mas o que caracterizaria então andar na luz? Andar próximo da santidade de Deus. E a santidade de Deus não apenas nos inspira a sermos santos como Ele é santo, mas a santidade de Deus mostra o nosso pecado assim que ele acontece. Diferentemente daquele que está na escuridão, que tropeça várias vezes no mesmo lugar porque não enxerga, um crente em Jesus que está na luz, na hora que ele cai, imediatamente ele vê onde caiu, para que se arrependa. Por isso que a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. O crente identifica porque ele está na luz. A luz permite que ele visualize o que está acontecendo, o que lhe aconteceu. Na verdade, andar na luz é andar às claras com Deus, é deixar Deus prescrutar o nosso coração, é dizer como o salmista: sonda-me, meu Deus, examina-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A luz tem duas funções, de acordo com João, conforme iremos ver já já. A luz faz com que as nossas obras, quando são inspiradas por Deus, se manifestem como tendo sido feitas em Deus, porque tem muita gente que pode agir religiosamente de forma adequada, mas visando patrocinar seu próprio nome, sua própria imagem. Esta não é uma obra feita em Deus, mas quando andamos na luz, nós sabemos se o que estamos fazendo é nosso ou é de Deus.
E a luz também, neste sentido, vai mostrar o nosso pecado. Veja o que está escrito lá no Evangelho de João. No capítulo de número 3, a partir do verso 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Note, quando se anda na luz, a luz reprova o nosso pecado. Os homens que não quiseram vir a Jesus é porque não queriam se aproximar da luz para não se enxergarem pecadores. Mas o crente é alguém que anda na luz, anda com Deus, deixa-se prescrutar pelo Senhor. A luz mostra onde erramos, para que acertemos. Por isso que mesmo andando na luz, o sangue de Jesus ainda nos purifica de todo pecado. Poderemos ainda, por falta de vigilância, precipitação, tropeçar, mas logo veremos onde erramos, para buscarmos purificação no sangue de Jesus. E o texto continua: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, porque eles são forjados em Deus. Da mesma forma, quando nós realmente estamos agindo de acordo com a obra de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, há prazer em estar na luz, porque nós estamos percebendo o que Deus está fazendo no nosso coração, que não vem de nós mesmos, que vem de Deus, essa nova vida, esse novo proceder que agora temos. Voltando lá para a primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 7, diz: mas se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Por que, pastor, que ele diz isso, que andando na luz nós temos comunhão uns com os outros? Na verdade, esta comunhão uns com os outros aqui é a comunhão de todos nós com Jesus. Comunhão na Bíblia não é sociabilidade. Nós podemos ser sociáveis por um temperamento fleumático, fácil de ultrapassar barreiras. Isso não é necessariamente espiritualidade ou comunhão. Isso é o nosso temperamento natural. A comunhão de que fala a Bíblia é algo sobrenatural, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. A comunhão de que fala a Bíblia é uma comunhão que só o Espírito Santo pode criar. Não é algo determinado pela nossa habilidade de viver horizontalmente com os outros sem termos problema, mas é o resultado de uma verticalização do nosso relacionamento conjunto com Deus. Veja o que João diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3: o que vimos e ouvimos, vos declaramos, para que também possais nós ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João diz: nós queremos que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é essa, é com Deus, é com Jesus. Ou seja, nós queremos que vocês estejam nessa comunhão conosco em torno da nossa união com Deus através de Jesus. Por isso que o texto diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se todos os crentes andarem bem com Deus, todos estão em comunhão uns com os outros, porque a nossa comunhão é deduzida da nossa comunhão com Deus. A comunhão de que fala a Bíblia é o resultado do nosso relacionamento comum vertical com Deus, não da nossa habilidade de viver socialmente uns com os outros, mas é um resultado espontâneo de nossa comunhão com Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: se alguém não está em comunhão com Cristo, essa pessoa pode ser extremamente amigável e está bem relacionada com todos na igreja, mas ela não está em comunhão com a igreja. Ela não está em comunhão com a igreja, porque
Porque a comunhão de que fala aqui é uma comunhão derivada de uma vida espiritual. É que todos estão andando na luz. Todos estão se encontrando debaixo da luz. Temos comunhão uns com os outros. Agora, é claro, quando alguém rompe por causa do pecado, ainda que temporariamente, a perfeição de sua comunhão com Deus, naquele momento, ela não apenas não está em comunhão com os outros que continuam lá andando com Jesus, fazendo a coisa certa, andando bem em santidade, porque ela não está no mesmo espírito que os outros, mas também ela tende a ter problemas de convivência com os outros irmãos. A culpa, irmãos, ela cria inúmeros problemas de relacionamento. É só ver. Quando Adão pecou, rompeu seu relacionamento com Deus, logo ele rompeu com Eva também. Deus foi até Adão para saber do que ele havia feito. Ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste, que me ofereceu esse fruto. Nós imediatamente rompeu no plano horizontal os relacionamentos, porque a culpa cria problemas para os relacionamentos. A culpa torna as pessoas neuróticas, psicóticas, paranoicas. Uma pessoa entra na igreja culpada, levando na consciência um pecado que praticou, de que não se arrependeu, e ela começa a achar que todos estão contra ela. Se alguém por uma casualidade passou por ela sem apertar as mãos, ela está me julgando. Ela cria toda uma fantasia paranoica e ela começa a ter problemas de relacionamento com todo mundo. Por isso, quando nós estamos unidos em Deus, nós estamos unidos uns com os outros. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andando na luz, assim que pecamos, vemos logo por força da luz onde erramos e corremos para a fonte de perdão, o sangue de Jesus. E aqui eu quero falar de uma outra coisa. Alguns poderiam interpretar equivocadamente as minhas palavras e achar que eu estaria dizendo que a cada momento que um crente erra, ele perde a sua salvação e somente ao se arrepender ele é novamente perdoado. Mas eu quero aqui fazer uma distinção entre duas formas de perdão que recebemos de Deus. Uma que é de uma vez para sempre e outra que está acompanhando a nossa jornada cristã. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos perdão de pecados de uma forma definitiva, e não são só os pecados passados, são também os presentes e os futuros. A Bíblia diz que nós somos declarados justos no tribunal de Deus, como se nenhum pecado tivéssemos cometido. Deus olha para nós, não levando em conta quem nós somos, mas quem Jesus Cristo é. Esse perdão é o perdão judicial. O tribunal de Deus em relação a nós se encerra, porque o juiz bate o martelo e declara-nos inocentes. E neste sentido, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E neste sentido, dizemos que justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, podemos estar seguros da nossa salvação. E um verdadeiro crente nunca se desviará em definitivo de Deus. Pode tropeçar no caminho, mas se reerguerá, conforme irei falar daqui a pouco. Mas o fato é que o perdão judicial é de uma vez para sempre, assim que aceitamos Jesus. A partir daquele momento, nós não temos mais a Deus como juiz e não somos mais réus diante de seu tribunal. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, os anjos celebram no céu. Se esse pecador pudesse se perder, os anjos deixariam para celebrar só na hora dele morrer. Mas celebram assim que ele se arrepende. Entretanto, agora, tendo sido perdoado judicialmente,
eu recebo a adoção de filho e me torno agora um filho de Deus por adoção. Há agora um relacionamento com Deus em outro nível. É um relacionamento filial, de comunhão de pai e filho. Eu serei para vós pai, diz o Senhor, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quando um filho desobedece, o que a gente faz? Disciplina. E Deus açoita todo aquele que recebe por filho. E Deus corrige a quem ama. E se estáis sem disciplina, diz o autor da carta aos Hebreus, não sois mais filhos, mas bastardos. Deus nos disciplina quando pecamos. E o perdão que depois de já convertidos precisamos ter é o perdão da disciplina. Não é mais o perdão judicial. Deus não nos disciplina para a nossa condenação, pelo contrário. A Bíblia diz que quando somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Ele nos corrige para não sermos condenados. O perdão que eu recebi quando criei e aceitei Jesus foi o perdão da minha condenação eterna. Foi o perdão que me absolveu do castigo eterno. E ali Deus era o Deus irado contra mim, que aplacou a sua ira por força do sacrifício de Jesus que compensou a minha culpa. Mas agora o meu Pai é um Deus de amor. Ele está numa relação comigo de amor. O Pai ama o seu filho. Ele corrige porque ama. Ele não corrige porque está irado. Simplesmente ele corrige porque ama. Ele disciplina porque é filho. O motivo agora é o nosso bem. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus disse que deveríamos orar assim: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. Mas aquela é uma oração de filho, começa com o Pai Nosso que está aí no céu. O crente ainda pede perdão, mas agora como filho. Quando somos perdoados, Deus tira a sua mão disciplinar de sobre nós, e é a disciplina de Deus que garante que nós vamos chegar no céu. Porque, meus irmãos, quem já teve uma coisa maravilhosamente boa, nunca consegue se conformar em viver sem ela. Quando o crente tem a alegria da salvação, o prazer de servir a Deus, a acolhida de Deus, as bênçãos espirituais, e ele peca, ele não vai suportar muito tempo ficar sem isso. Não vai. Davi disse: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Dá-me logo a alegria. A salvação dele ainda estava lá, mas ele queria alegria, porque tinha ficado seca a sua vida. E a disciplina do Senhor sempre nos trará de volta. Deus tira a sua presença confortadora e nos entrega ao chicote de Satanás, permitindo que sejamos afligidos com tribulações e aflições. As coisas ficam piores para nós, e a falta de consolo que Deus estava nos dando é sentida ainda mais fortemente, até que chega uma hora que o crente vai correr de novo para os braços de Deus, para o lugar do arrependimento e do perdão. Por isso que o salmista disse: tua vara e teu cajado me consolam. Vara e cajado são instrumentos de disciplina. O cajado para puxar a ovelha ali pelo pescoço, e a vara para bater nela e colocá-la no caminho. O salmista está dizendo: eu fico confortado de que eu vou chegar no céu. Não porque eu seja uma pessoa disciplinada, perfeitamente disciplinada, mas porque eu sei que o Senhor, com sua vara e seu cajado, vai me trazer sempre de volta. Agora, volte logo, porque o tempo desperdiçado é irrecuperável. Porque o tempo desperdiçado me fará perder galardões no céu, muito embora você lá possa entrar. Porque o tempo desperdiçado poderá trazer escolhas mais na sua vida, que vão lhe dar um amargor que vai acompanhar o restante da existência. Como Davi teve consequências que azedaram sua vida neste mundo,
por toda a continuidade de sua existência, depois que transgrediu a lei de Deus, muito embora tenha se arrependido e recebido o perdão divino. Mas a Bíblia nos convida a vir logo. E quem está próximo da luz, vê logo. Quem está próximo da luz se arrepende logo. E o texto aqui diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É interessante, mais uma vez, como João insiste nas duas naturezas de Jesus. O sangue é da humanidade de Jesus. Enquanto homem que ele tinha sangue para derramar, mas ele diz o sangue de Jesus, seu filho, filho de Deus, combinando as duas naturezas. Jesus era o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, eternamente gerado, anterior a todas as coisas, mas que se fez carne e derramou um sangue verdadeiro. E o sangue de Jesus é sangue de um homem, mas é sangue de um homem que também é Deus. E este sangue pode nos purificar de todo o pecado. O versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acompanhe-me. Aqui diz que nós devemos confessar os pecados a quem? A Jesus. Não diz para a gente confessar um sacerdote, mas para confessar a Jesus. Claro, se eu cometi um pecado que além de ser contra Deus, foi contra o meu próximo, eu vou pedir perdão a ele. Por isso que Tiago diz na sua epístola, no capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais sarados. Mas aí é recíproco. Não existe nenhuma pessoa em particular que dê um perdão aí em nome de Deus. Cada um está perdoando a parte que lhe diz respeito, se alguém o ofendeu. Não há na Bíblia, entretanto, em nenhum momento a ideia de você ser orientado a ir a um confessionário, procurar um sacerdote que lhe absolverá em nome de Deus. João diz: se confessarmos a Ele, a Jesus, os nossos pecados. Agora, uma coisa curiosa: a única passagem em que alguns se baseiam para supor a validade de um confessionário para se pedir perdão a um sacerdote, a única passagem que eles têm como base é uma passagem do Evangelho de João. Mesmo João escreveu isso daqui. Se João lá estivesse mandando alguém se confessar a um sacerdote e aqui estivesse mandando se confessar a Jesus, estaria se contradizendo. Mas vamos ver essa passagem, vamos entender o que é que João quis dizer no seu Evangelho. João, capítulo de número 20, versículos 22 e 23. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes lhes são retidos. A primeira coisa que eu tenho a observar aqui é que a igreja romana fala desse texto como se Jesus estivesse falando só os apóstolos. Mas se nós compararmos os evangelhos, possivelmente este momento foi o momento em que Tomé não estava presente e que os dois discípulos de Emaús tinham chegado. Portanto, pessoas que não estavam dentre os apóstolos ouviram isso. Segundo, o texto aqui não está falando para ninguém confessar pecados aos apóstolos. Está dizendo de algo que eles podem fazer, mas não está dizendo que pessoas devem se dirigir a eles para confessar pecados. O texto não fala isso, em lugar nenhum está falando isso. Para entendermos as palavras de Jesus aqui, nós temos que combinar com os outros evangelhos, particularmente com o de Lucas. Nós temos que tentar ver a que corresponde o que Jesus disse aqui em João ao estar registrado em Lucas ou nos outros evangelhos. De acordo com Lucas 24, que foi o que Jesus disse aos seus discípulos? Que agora, Jesus aparece a eles ressuscitado e diz que agora eles deveriam pregar em seu nome
o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações. Jesus não disse que deveriam vir a Ele para confessarem os homens os seus pecados, mas que eles deveriam pregar o arrependimento em seu nome e a remissão de pecados que acompanha esse arrependimento. Então o que é que João está dizendo aqui? João está dizendo que Jesus está falando aos apóstolos o seguinte: vocês, como pregadores da palavra, vocês têm autoridade para dizer que tipo de homens serão perdoados e que tipo de homens não serão perdoados. Porque vocês vão pregar que os que se arrependerem e confessarem o meu nome terão perdão. Esses são os que vão ser perdoados. E vocês irão dizer que os que não confessarem não serão perdoados. Indo lá para Marcos, Jesus fala assim, quando ressuscitado aparece aos discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, eu estou dizendo para vocês declararem quem são os que serão salvos, os que crerem. Quem são os que serão condenados? Os que não crerem. Então aqui João descreve a mesma coisa, dizendo que Jesus falou: aqueles a quem vocês assegurarem o perdão de pecados é os que terão perdão, e aqueles a quem vocês disserem que não serão perdoados, não serão, porque vocês têm a informação do evangelho. Vocês sabem o que é que o homem tem que fazer para ser perdoado. Então vocês irão declarar que os que se arrependerem e crerem serão perdoados, e vocês vão declarar que os que não se arrependerem e crerem não serão perdoados. Isso, portanto, nada tem a ver com o confessionário. O lugar em que João vai falar de confessar pecados é na sua primeira epístola, mas ele vai dizer para confessar a Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, que Ele é fiel e justo. Somente Jesus pode ouvir minha confissão para perdão em relação a Deus, porque Ele é justo. Eu não vou me confessar um pecador igual a mim para Ele dizer em nome de Deus que me perdoa. Eu vou me confessar ao justo. E não apenas por isso que eu me dirijo a Jesus, mas aqui diz que Ele é justo quando me perdoa, porque Ele já pagou lá na cruz o preço pelo meu pecado. Quando Deus enviou seu Filho, foi por amor e misericórdia, mas depois que Jesus morreu na cruz, Deus me perdoa por justiça, porque ninguém poderia receber na sua conta o que Jesus já pagou. Então, se eu aceitei Jesus, reconheci por mim o seu sacrifício, Jesus está me perdoando em justiça, foi pago o meu pecado. Ele é fiel para perdoar, porque prometeu fazê-lo, e o fará por sua promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual a diferença, pastor, entre perdoar e purificar? É que o perdão é externo, quer dizer que Deus cancela a nossa culpa, remove da sua própria vista o nosso pecado. Mas a purificação é interna, é quando nós internalizamos na consciência o perdão de Deus. Não apenas nós aceitamos pela promessa bíblica, que ao crermos arrependidos os nossos pecados foram cancelados, mas a nossa consciência sente a paz de perdão. A acusação íntima se vai. Por isso que em Hebreus 9:14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Se eu não me sentisse perdoado, eu não teria estímulo para servir a Deus. Davi, no Salmo 51, pede perdão a Deus. Ele diz: eu me perdoo, que eu vou anunciar aos pecadores a sua transgressão, e pecadores se converterão a ti. De onde é que aquele homem todo deprimido imagina que logo depois do perdão ele tem esse estímulo para ir perdoar, ou melhor, para ir pregar? É porque quando o perdão chega, ele alivia a consciência do homem. Deus não apenas nos perdoa a consciência, saber que fomos perdoados. Ele tira o fardo para nos sentirmos novamente à vontade com Ele e o servirmos de coração. Nessa noite, você que ainda não confiou a sua vida a Jesus, reconheça o seu pecado e venha à fonte do perdão e de vida. Venha a Jesus, entregue a Ele seu coração, a sua vida,
e receba por meio dele perdão e transformação para o seu coração. Vamos ficar de pé. Aleluia. Soberano e Altíssimo Deus, nosso Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga àqueles que aqui estão a contrição, a convicção de pecado, o arrependimento sincero, e que possam olhar para Jesus, que possam confiar a Ele as suas vidas, para que o Senhor lhes seja abrigo e salvação, para que tenham de Ti perdão para a sua culpa e mudança para os seus corações. Nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu pergunto, se há alguém aqui neste lugar que diz: pastor, eu não me sinto seguro da minha salvação, e eu nessa noite quero ter esta experiência de que você falou. Eu quero arrepender-me de uma vida alheia a Deus, e eu quero me colocar nos braços de Jesus. Levante a sua mão se você quer tomar esta decisão, e nós vamos orar hoje